Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bem-vindos para mais um webinário. Hoje quem está aqui com a gente é a Monique Perini. Monique Perini, que é técnica pedagógica lá da SRE de Colatina e vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre interdisciplinaridade baseada nos temas integradores do currículo do Espírito Santo. Monique também sempre muito parceiro aqui com a gente, sempre marcando presença aqui nos nossos webinários. Monique, a gente agradece muito a presença de você, por essa disponibilidade. Muito obrigado por você estar aqui de novo com a gente. Seja muito bem-vinda. E eu vou passar a palavra para você. À vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Como o Felipe falou, né, eu me chamo Monique, sou técnica aqui da Superintendência. Também sou professora da rede, sou professora de Ciências e Biologia, formada pelo IFES e doutora pela UFMG. Aqui na Superintendência eu atuo no setor de oferta EAD, mas também com formações, então, assim, eu me sinto honrada em estar aqui com vocês. Gostaria de começar dando boas-vindas, né? Sejam todos bem-vindos à rede estadual, que vocês se sintam realizados, exercendo essa função tão importante para a cidadania mesmo, né? Uma função aí muito importante para toda a sociedade. Eh, Deixa eu fazer aqui minha apresentação de slides. Monique, se você quiser, eu posso passar aqui, tá? Aí você Não, decide. Felipe, eu até prefiro passar por aqui. Tranquilo. Você já visualiza a minha tela? Sim, perfeito. Ao longo dessas formações, pessoal, aqui na Superintendência de Colatina, a gente tem colhido bons frutos, e alguns desses frutos são publicações. Então, no ano passado, eu lancei um primeiro livro, o nome dele é Integrando as Ciências, com sequências didáticas voltadas para a área de ciências da natureza e matemática, tudo, né, relacionado à interdisciplinaridade. E esse ano acabou de sair do forninho um outro livro também relacionado com interdisciplinaridade e metodologia ativa. Então, agora a gente já não está mais trabalhando somente na área de ciências da natureza. Nesse segundo volume, a gente já conseguiu contemplar todas as outras áreas. Então, são sequências didáticas, os e-books eles estão disponíveis gratuitamente, vocês podem adequar conforme a realidade de vocês, e quem prefere o material impresso, a gente não tem custas, né? No caso, as custas são de fato para impressão, então são livros baratos. É só me procurar ou até digitar no Google que encontra o e-book bem fácil também, bem tranquilo. Pessoal, quando o assunto é interdisciplinaridade, é muito comum a gente ter assim muitas dúvidas relacionadas ao tema. Por quê? Acho que a principal dúvida, talvez até o principal desafio é como realizar um trabalho ou uma avaliação interdisciplinar se muitas vezes os professores não têm tempo de sentar em conjunto, né? Então, assim, a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre isso. Com certeza, algumas escolas não conseguem organizar os horários para, pelo menos em um tempo, o professor sentar em conjunto, mas são realidades diferentes, e a ideia é que a gente, de fato, discuta sobre esses desafios, sobre as vantagens, sobre por onde começar, né, a realizar esse tipo de trabalho. Então, o nosso objetivo aqui hoje é reconhecer a importância da reflexão diária das práticas educacionais, fomentar o diálogo e o planejamento em conjunto entre os professores e a equipe escolar, subsidiar conhecimentos práticos e teóricos acerca da interdisciplinaridade e sua aplicabilidade, e propor estratégias práticas, né? Como que eu vou levar isso de fato para a minha sala de aula? E eu gostaria de começar trazendo uma reflexão. Como engajar a geração Z? Que é a geração, né, o público que a gente atende. E muitas vezes, pessoal, eu espero que vocês não saiam daqui imaginando, ai, então a interdisciplinaridade vai substituir o ensino tradicional, ou ainda, a interdisciplinaridade ela vai resolver todos os meus problemas dentro da sala de aula. Não é isso.
eu acredito que o ensino tradicional a gente consegue melhorar, né, o que a gente faz, mas jamais substituir aquela aula ali do professor explicando, o conteúdo de fato. Então a nossa proposta é, através das práticas interdisciplinares, melhorar aquilo que a gente já faz, como forma de engajar os estudantes que a gente atende. E não sei se vocês, pensam dessa forma, mas a gente ainda encontra muitos colegas de trabalho que acreditam que, da mesma forma que eles aprenderam há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, eles vão ensinar. E a geração de hoje, ela já não consegue assimilar o conteúdo da mesma forma como a gente aprendia há um tempo atrás, né? As características geracionais são diferentes, as demandas são diferentes. A gente brinca muito, inclusive, quando a gente senta, né, em grupos de professor, para discutir o que hoje é o maior desafio dentro da sala de aula. Antigamente, há 2 não, há uns 5 anos atrás, o maior desafio era a indisciplina, na grande maioria das escolas. Hoje a gente tem um outro desafio, além da indisciplina em alguns pontos focais. A gente tem um problema com a apatia dos estudantes. Então, nem tudo encanta, nem tudo eles se sentem motivados, e o nosso dever é mostrar o nosso conteúdo, né, é ensinar de forma com que eles aprendam. Então não adianta a gente querer ensinar do jeito que a gente aprendeu, né, a gente precisa refletir de fato, como que é essa geração? O que que de fato engaja esses meninos? Então, primeiro passo, né, conheça e reconheça as características do seu público. Às vezes, a gente não vai conseguir fazer um trabalho, 100% focado nas características principais daquela turma, mas então, vamos trabalhar com as principais de fato, né. Quais são as características dessa geração, desses estudantes que eu recebo? Porque muitas vezes aqui em Colatina, apesar de não ser uma cidade muito grande, uma superintendência também muito grande, a gente tem uma diversidade gigantesca, nas nossas próprias escolas, né. A escola do centro de Colatina é diferente da escola do público que recebe a escola do centro de Pancas, por exemplo. É bem diversificado. Despertar o sentimento de pertencimento. Hoje a gente tem na escola, imagino que vocês já tenham ciência, da busca ativa escolar, que é um programa em que a gente tem a relação de estudantes faltosos ou estudantes que já não estão mais na escola e deveriam estar, né, pela lei principalmente. Então esses estudantes nem sempre se sentem pertencentes à escola, por isso que eles evadem, por isso que eles abandonam. Então, isso a gente precisa até refletir quanto às nossas práticas. Nós, como adultos, se a gente não se sente pertencente àquele grupo de professor, por exemplo, se você não se sente pertencente ao grupo de professor que você trabalha, dificilmente você vai ter um bom relacionamento com eles, né. Ou então, você chega na sala dos professores, você não se sente acolhido, você, não se sente pertencente àquele grupo, você não se sente bem, né. Então é papel, do professor, é nosso papel despertar esse sentimento de pertencimento, estimular o interesse e a curiosidade. Muitas vezes, pessoal, até mesmo quando a gente olha os resultados das avaliações externas, eu discuto muito isso aqui com os nossos professores também, quando a gente vai olhar esses resultados, né, os gráficos, os anos iniciais, eles têm um rendimento. O ensino fundamental dos anos finais, eles já têm um rendimento totalmente diferente. E o ensino médio, a gente vai caindo, digamos assim, né, em alguns aspectos, algumas disciplinas. Aí eu fico pensando, em que momento a gente perde esse estudante? Em que momento ele deixa de ter curiosidade, de aprender? E às vezes isso não é querendo achar um culpado, mas às vezes essa bagagem é nossa também. Porque às vezes, quando nós estamos lá com os nossos piquititinhos, né, o ensino fundamental anos iniciais, ou até mesmo algumas séries dos anos finais, a gente ensina despertando o interesse e a curiosidade. E aí, conforme vai passando o tempo, eles vão ficando maiores, a gente vai o quê? Depositando conteúdo. E a proposta não é essa, porque os nossos estudantes não assimilam mais dessa forma. Existem outras coisas, como o celular, por exemplo, que é muito mais atrativo do que a Monique explicando o que é espécie no quadro, né, simplesmente,
depositando conteúdo, sem estimular essa curiosidade. A utilização de metodologias ativas e diversificadas são ferramentas para envolver os estudantes e também promover esse engajamento. E, por fim, mas não menos importante, dê sentido e significado ao que você está ensinando. E a interdisciplinaridade, ela pede muito isso, né? É quando a gente tem duas disciplinas que se complementam. Então, às vezes, a arte, por exemplo, sozinha, não faz tanto sentido do que se eu estivesse explicando arte juntamente com história, né? Qual era o contexto histórico daquele momento? Então, quando a gente passa a dar sentido aos nossos conteúdos, sentido àquilo que a gente tem apresentado aos estudantes, a gente automaticamente promove o engajamento. Agora, quando a gente ouve assim, por que eu preciso aprender raiz quadrada, professor? Porque cai no Enem? Já não traz muito sentido e significado, porque os nossos estudantes, eles não são movidos a avaliações como o Enem. Há um tempo atrás, talvez até podia trazer um sentido e um significado, mas hoje já não mais. Então, é um sentido real. Por que que ele precisa aprender esse conteúdo, né? E, às vezes, através da interdisciplinaridade, a gente consegue ressignificar um conteúdo que, muitas vezes, ele não consegue fazer essa assimilação. Pessoal, imagino que vocês já tenham ciência também, mas o nosso currículo do Espírito Santo passou por reformulação, né, está passando por reformulação, voltado para o nosso estudante, né, para essas demandas dos estudantes do século XXI. Então, quem ainda não teve acesso ao currículo é muito importante, por quê? As próprias atividades interdisciplinares, elas pedem isso. A gente ouve muito que a interdisciplinaridade é a gente sair da caixinha. E a gente começar a sair dessa caixinha, né, por exemplo, no meu caso, sair da caixinha de biologia, é eu olhar o currículo da área de ciências da natureza como um todo, e não só como a gente costuma fazer, olhar diretamente ali apenas a nossa disciplina, né. Então, quem não conhece o site do currículo, ali a gente tem não só o currículo puramente, mas a gente também encontra materiais didáticos, as próprias orientações curriculares, que são um recorte trimestral do currículo, né, para a gente conseguir se organizar naquele trimestre. Então, é só digitar no Google currículo SEDU ou currículo do Espírito Santo que vocês já vão ter acesso a essa página. Aqui eu trouxe o exemplo para vocês, principalmente os professores novos na rede, que vão ficar responsáveis para ministrar os aprofundamentos. Então, a gente tem aqui, né, no caso do ensino médio, tanto a formação geral básica, quanto os itinerários formativos. Então, para aqueles que estão se sentindo talvez perdidos, aqui você vai encontrar um direcionamento, né, do que eu preciso de fato trabalhar na minha escola, né, ou então com esses estudantes conforme o aprofundamento que eu fiquei responsável. E após, né, ao longo, na verdade, dessa reformulação do currículo, a interdisciplinaridade, ela se faz presente. E, pessoal, quando o assunto é interdisciplinaridade, será que é um conteúdo, né, será que é um conceito novo que surgiu agora, talvez aí pensando nessa reformulação? E eu já digo para vocês que não. Aqueles professores que se efetivaram agora, mas que já têm um caminho aí dentro da sala de aula, sabem que interdisciplinaridade não é algo novo, algo recente. A gente já fala de interdisciplinaridade há muito tempo e muitos já realizam também propostas interdisciplinares com os estudantes. Mas hoje, pensando nos nossos estudantes, nas suas demandas e na própria reformulação do currículo, a interdisciplinaridade ela se encontra diluída ao longo de todo o currículo e se faz necessária. E quando eu digo para vocês que não é um conceito tão novo assim, a gente encontra na literatura a interdisciplinaridade cunhada desde 1988, e de lá para cá existem muitas controvérsias quando a gente tenta, de fato, dizer o que é interdisciplinar. E aí, a gente tem um autor que em 2005 fez uma publicação muito gostosa de ler, que ele pede prudência, porque quando a gente tenta, de fato, colocar um conceito enrijecido de interdisciplinaridade, já se trata de uma prática disciplinar, né, que foge
do próprio conceito interdisciplinar. Mas por que a gente tem essa necessidade de conceituar? Porque simplesmente nós aprendemos desde sempre no formato multidisciplinar. Então é comum essa necessidade. E quando ele traz, né, essa ideia de prudência ao tentar de fato definir o que é interdisciplinaridade, é mesmo no sentido da gente compreender a essência. O que todos esses autores, quando reúnem, quando a gente vai fazendo as leituras do que é interdisciplinaridade para cada um, o que é essência dentro desses contextos que muitas vezes são confusos, né? E eu trouxe para vocês, só para vocês entenderem isso que eu estou falando, no dicionário a diferença de inter e de multidisciplinar. Então, olha só, pessoal, interdisciplinar, próprio a duas ou mais disciplinas, que se efetiva nas relações entre duas ou mais disciplinas, comum a mais do que uma disciplina. E a multidisciplinar, que possui, abarca ou se divide por muitas disciplinas e ou pesquisas. Ou seja, os próprios conceitos são confusos. Será que quando tem uma ou duas, é inter, né, disciplinas? Quando tem mais, então é multi? Como que isso funciona na prática, né? Então, a proposta da nossa formação hoje é justamente compreender a essência dessas duas metodologias, dessas duas estratégias, e que fique claro também que muitas vezes a gente acha que está trabalhando de forma inter, mas nós estamos trabalhando de forma multi. Monique, está errado? O que eu fiz até hoje, tenho 20 anos, 15 anos de experiência na educação, está errado o que eu fiz até hoje? Não. A ideia não é a gente também dizer o que está certo ou errado, é a gente aprender a trabalhar de forma interdisciplinar, que muitas vezes a gente chama de inter sem ser. Então, assim, não está errado a gente trabalhar o multi, beleza, mas quando a gente chama de inter, a gente precisa atender alguns critérios. Quando a gente fala da essência da interdisciplinaridade, é até engraçado, porque ela está pautada na reflexão. Ou seja, é o tempo inteiro, ao longo da sua construção, quando você está ali pensando no seu trabalho, pensando na sua avaliação, você refletir. Isso aqui, de fato, né, para o meu estudante realizar esse trabalho interdisciplinar, realmente, né, o trabalho interdisciplinar na área de humanas, realmente ele está aplicando o conceito de história, geografia, filosofia e sociologia? Porque muitas vezes nós apenas contextualizamos, né? E essa contextualização não é excelente que a gente contextualize uma questão, por exemplo, mas a gente precisa ter cuidado em não apenas contextualizar sem de fato aprofundar. Eu trouxe alguns exemplos também para vocês compreenderem isso que eu estou falando. Então, contextualização é diferente de complementação. De fato, para ele responder essa questão, ele precisa entender arte e língua portuguesa? Ou somente com os conceitos de língua portuguesa ele já consegue atender essa questão? Por isso que a gente fala que a essência da interdisciplinaridade ela está pautada na reflexão das atividades que a gente realiza. E essa essência é simplesmente a conexão, a desfragmentação e a integração das disciplinas, dos conteúdos. Então, a pergunta que a gente tem que ter sempre na nossa cabeça quando o assunto é interdisciplinaridade: esses conteúdos, essas disciplinas, esses componentes curriculares, eles de fato estão conectados? Eles estão se complementando? São essas perguntinhas que a gente precisa ter em mente. A interdisciplinaridade, ela busca conectar objetos de conhecimento, que quando vocês forem fazer essa análise do currículo, né, vocês vão perceber que algumas nomenclaturas mudaram. Então, hoje a gente não tem no currículo um tópico chamado conteúdo. Nós temos os objetos de conhecimento. E a interdisciplinaridade tem como proposta unir, né, conectar esses objetos de conhecimento, os componentes curriculares, que antigamente era chamado de disciplinas, e as próprias áreas, com dois objetivos principais: o diálogo integrado, que é essa conexão entre os próprios conteúdos, e o foco no cotidiano do estudante. Muitas vezes a gente fica assim, se questiona, né? Tudo bem, a gente precisa trabalhar dando sentido ao que a gente está ensinando, mas como que eu vou fazer isso? Pessoal, primeira dica:
Foca no cotidiano do estudante. Às vezes, um exemplo que você dá, uma atividade voltada para aquilo que é a realidade dele, ele já assimila muito mais fácil. Por exemplo, eu vou trabalhar com uma reportagem de algo que aconteceu muito distante. Às vezes você consegue trabalhar nesse mesmo formato com algo que aconteceu na sua cidade, na sua comunidade, né? Então, assim, é uma forma da gente aproximar o estudante do conteúdo que a gente ensina. Como normalmente a gente costuma planejar os nossos trabalhos interdisciplinares? Até mesmo algumas avaliações que eu já vi, normalmente temos um tema integrador, né, e a partir daí a gente traça alguns objetivos e a metodologia, né, o que de fato vai ser desenvolvido ali nesse trabalho. E a gente fala que é desafiador fazer esse tipo de planejamento quando o foco é interdisciplinaridade, porque para interdisciplinaridade não existe uma receita pronta. Não adianta eu falar, gente, segue esse passo a passo aqui, que vai ser interdisciplinar com certeza, porque é pautado na reflexão. Então, às vezes, você seguiu um passo a passo, tem um tema integrador, traçou os objetivos, pensou nas estratégias metodológicas, mas mesmo assim cai no conceito de multidisciplinar, né? Por quê? Dentro do multidisciplinar, apesar da gente ter um tema integrador, as nossas disciplinas, né, os nossos componentes curriculares, eles atuam no seu universo e no seu contexto. Ou seja, apesar da gente ter um tema que é comum na área, ou até mesmo um tema para a escola inteira, né, unindo todas as áreas, muitas vezes as disciplinas elas estão atuando no seu universo, conforme ali o seu conteúdo específico, sem sair de dentro dessa caixinha, né? Um exemplo para vocês, na prática. Pensando no tema integrador, o TI 012, que é o Trabalho, Ciência e Tecnologia, com o objetivo de caracterizar a América. Observem só que interessante, pessoal. Aqui a gente tem trabalhado, né, com biologia, história, geografia e educação física. Observem só, para caracterizar a América, o que a gente vai fazer? Trabalhar os biomas da América, a história americana, os esportes praticados na América, a economia pós-Guerra Fria e os seus impactos na economia americana. Vocês observam que, apesar da gente ter um tema integrador, traçamos um objetivo geral, a gente consegue identificar aonde cada disciplina vai atuar? Apesar de termos aqui um tema central, que é a caracterização da América, cada disciplina, cada componente está atuando dentro da sua caixinha. Então, existem estratégias para a gente conseguir melhorar, né, uma forma da gente, de fato, refletir o que nós estamos realizando com os nossos estudantes. Então, um outro exemplo, aqui eu trouxe já uma problemática. Então, nós temos o tema integrador, educação ambiental, o objetivo do nosso trabalho, o objetivo geral, caracterização do domínio atlântico, componentes curriculares, biologia, história, geografia e matemática. Quando a gente tem uma problemática, olha só como que a gente já começa a sair de dentro dessas caixinhas. Como a fragmentação de habitat pode interferir na extinção de espécies? Então, como que a gente vai trabalhar aqui nesse formato? Todos os componentes curriculares vão atuar de forma a responder essa pergunta. Então, já é uma estratégia da gente tirar aquela ideia do que cada disciplina vai fazer isoladamente. Todo mundo vai trabalhar em conjunto para responder esse problema, né? Para chegarmos aí a um consenso. Um outro exemplo, agora falando de saúde, arte, língua portuguesa, língua inglesa e educação física. Como se constroem as visões sobre o corpo? E aí nós temos padrões de beleza, saúde, anabolizantes, atividade física, práticas culturais, interpretar e produzir criticamente discursos, cultura do corpo perfeito, ou seja, todos os envolvidos vão trabalhar de forma a responder essa problemática. É uma estratégia. Monique, se tem problemática, é garantia que a gente tem um trabalho interdisciplinar? Aí é quando a gente vai olhar para a execução, porque se você tem uma problemática, conseguiram organizar, né, como a gente vai responder, as nossas disciplinas vão responder essa pergunta, mas lá na sua execução, o professor de
língua portuguesa vai fazer tal coisa somente específico da área da disciplina de língua portuguesa, arte também, e assim sucessivamente, já não é interdisciplinar, porque a proposta é a gente conseguir unificar isso tudo, conectar isso tudo, como se fosse uma rede mesmo. E aí a gente fala que é desafiador, por quê? Porque muitas vezes eu sou professora de biologia. Quando eu vou fazer um trabalho com física, química e matemática, os cabelos caem, porque eu só entendo assim muito bem biologia, né? Assim como eu imagino que acontece com vocês também. Então a gente fala que é desafiador porque eu vou precisar compreender um pouquinho que seja das outras disciplinas, né? Como que elas vão responder essa problemática? Para na hora que o meu estudante questionar, não é que eu vou ter que dar uma aula de física, mas eu vou ter que ter uma noção básica. Então por isso que a gente fala que é desafiador. Então, essa problemática ela vai direcionar o nosso trabalho para a gente começar esses primeiros passos dentro desse campo interdisciplinar. Alguns cuidados que a gente precisa ter. Primeiro, aproveitar os recursos de um componente curricular específico. Por exemplo, sempre que eu utilizar um texto, eu estou fazendo trabalho interdisciplinar com língua portuguesa? Sempre que eu utilizar um gráfico, eu estou trabalhando de forma interdisciplinar com matemática? Então, são esses recursos que muitas vezes a gente aproveita, né, desse recurso sem aprofundar. Utilizei um gráfico, mas o estudante não precisa compreender o que é um eixo, ele não precisa de fato fazer análise do gráfico. Foi simplesmente ilustrativo ou os resultados desse gráfico eram intuitivos? Então, assim, são observações que a gente precisa fazer para, de fato, que esse trabalho ou essa avaliação se torne interdisciplinar. Apenas um tema comum ou objetivo, né, ou problemática, integrando a área, sem de fato pensar na conexão entre esses conteúdos, somente um tema ou uma problemática não garante que o trabalho é interdisciplinar. E aqui uma situação muito importante. Quando o assunto é interdisciplinaridade, muitas vezes a gente questiona: "Ah, eu gostaria tanto que quando eu abrisse a minha orientação curricular ou o meu currículo, os conteúdos estivessem no mesmo tempo", né, como assim? Às vezes, um exemplo, lá na segunda série do ensino médio, eu ensino genética. E para o meu estudante compreender genética, ele precisa ter conhecimentos básicos de probabilidade, mas probabilidade está no currículo da terceira série. Então, essa articulação de conteúdos a gente consegue fazer com um trabalho interdisciplinar. E esse trabalho interdisciplinar, gente, não precisa ser um evento, um projeto, pode ser uma sequência didática em que o professor de matemática vai trabalhar em conjunto com o professor de biologia. E está tudo bem. A gente ouve muito também os professores questionarem: "Ah, mas se eu fizer isso, eu vou fugir do currículo?" Em momento algum. A partir do momento que nós estamos trabalhando com tema integrador, quando a gente está trabalhando com habilidades, com competências, até mesmo com os descritores, e um conteúdo que está previsto no currículo, nós não estamos fugindo do currículo. Então, essa articulação não só é importante, como é necessária, porque nem sempre a gente vai ter um conteúdo específico no mesmo tempo, né? Por exemplo, todo mundo vai trabalhar um conteúdo que se complementa no primeiro trimestre da segunda série. Então, assim, nem sempre está da forma que a gente gostaria, e essa articulação nós temos autonomia para fazer. Alguns desafios, quando o assunto é interdisciplinaridade, a gente já conhece. E aí eu vou convidar vocês agora a colocarem, né, mirarem a câmera dos celulares para esse QR Code, para a gente fazer uma dinâmica, né, através do Padlet, em que vocês vão apontar pelo menos um desafio e se vocês enxergam vantagens para o professor desenvolver uma atividade interdisciplinar. E aí essa atividade pode variar, desde um projeto, algo grandioso, ou também algo simples, uma avaliação, que também não é tão simples assim, mas é uma proposta interdisciplinar, ou uma simples atividade, uma sequência didática. Queria saber de vocês, o que para vocês é desafio e vantagem? Vou fechar aqui, que aí eu vou precisar de abrir, vou colocar no chat para vocês o link também.
Oh, já apareceram aqui, então. Desafios: criatividade, visão contextual. Vantagens: maior possibilidade de engajamento dos estudantes através das propostas interdisciplinares, motivação na aprendizagem. O planejamento em conjunto, acho que é um dos maiores desafios. Dinamismo como vantagem. O aprendizado que teremos com os colegas de trabalho e com os estudantes, muito bacana. Outro desafio, tempo de planejamento coletivo. Vantagem, dar significado aos conteúdos. Facilita a atribuição de significado aos conteúdos. Um desafio que surgiu aqui, pesquisa no conteúdo extra a ser aplicado. Tempo de qualidade para o planejamento. Articulação com professores da nossa área, mas principalmente de outras áreas, é um grande desafio. E aí, pessoal, a gente começa normalmente com a nossa área. A gente não precisa, o meu primeiro trabalho interdisciplinar, vou envolver todo mundo da área. Não, um colega já é suficiente, né? Então, se a gente tem aí 2 disciplinas tentando trabalhar em conjunto, depois a gente vai melhorando, vamos aumentando, a quantidade de disciplinas. Vantagem: acesso à diversidade de conhecimentos, construção coletiva dialógica do conhecimento. Desafios: falta de formação adequada, tempo de qualidade para o planejamento. Outra vantagem, acesso à diversidade de conhecimentos. Ajuda a perceber a aplicabilidade dos conteúdos em outras disciplinas e situações reais. Com certeza, eu acho que é uma das maiores vantagens, né, do trabalho interdisciplinar, essa troca, como vocês bem colocaram. Mais um minutinho. Utilização de recursos e estratégias diversificadas. Oportunidade de utilizar conceitos complementares entre disciplinas ao mesmo tempo, facilitando a compreensão através da visualização dos conceitos em conjuntos. Perfeito isso aqui. Recursos limitados nos laboratórios de práticas experimentais das escolas. É um grande desafio. Adquirir visão holística da sua disciplina a partir do contexto das demais. E isso é muito legal, pessoal, que muitas vezes, como a gente fica ali, muito focado no nosso, quando a gente começa a conversar com os colegas, até alguns sentidos que a gente desconhecia, a gente passa a compreender melhor. Mais um desafio: exigir um maior planejamento e organização do trabalho pedagógico, envolvendo a definição de objetivos, estratégias, avaliação e cronograma. Sim, isso daqui, pessoal, é muito interessante, né? Por quê? Aqui na Superintendência de Colatina, muitos professores já realizavam trabalhos interdisciplinares, mas essa coisa de colocar no papel é um desafio, né? Porque aí você precisa pensar de fato em o que é um objetivo, qual é de fato a problemática, e muitas vezes a gente costuma planejar rápido ali, né? Olha, você faz isso, vamos fazer um trabalho assim? Vamos, assim, assim, e fica daquela forma. Não que está errado, mas uma forma da gente conseguir organizar o trabalho
para que ele se torne interdisciplinar, ele precisa ser colocado no papel. E aí, tudo isso que vocês colocaram como desafio, principalmente a questão do tempo, colocar no papel muitas vezes assusta, né? Porque exige um pouquinho mais. Outra vantagem é promover a articulação entre teoria e prática ao relacionar os conteúdos aprendidos com as questões sociais, ambientais e culturais do entorno. Muito bom. E mais um desafio para a gente finalizar, requer uma formação continuada e uma atualização constante do professor para que ele possa ampliar seus conhecimentos e competências interdisciplinares. Quem colocou esse desafio aqui foi muito feliz na observação. Por quê, pessoal? Quando a gente fala de interdisciplinaridade, todas aquelas escolas, falo isso por experiência própria, aquelas escolas, quando elas já, né, os professores, eles já se sentem interdisciplinares, eles caem novamente nos conceitos multi. Ou seja, a partir do momento que o professor, ele deixa de refletir, finalizamos o planejamento do trabalho, finalizamos o planejamento do estudo de caso, por exemplo, e a gente não olha para aquilo, porque muitas vezes a gente planeja rapidinho e já sai do planejamento colocando em prática. É normal isso acontecer. Mas a partir do momento que a gente não dá uma pausa e lê o que a gente construiu, a gente cai novamente nos conceitos multidisciplinares. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui apontando as vantagens e os desafios. É uma prática realmente desafiadora, mas eu garanto para vocês que os frutos que vocês colhem a partir de mesmo com todos esses desafios, são bons frutos. Por quê? Eu trouxe aqui algumas vantagens, porque os desafios a gente já sabe, né? Muito bem. Então, algumas vantagens, né, quando o assunto é trabalho interdisciplinar. O quantitativo de avaliações e trabalhos reduzido. Então, muitas vezes, nós teremos aí que até de depender mesmo de um tempo maior no planejamento inicialmente. Até a gente compreender essa essência da interdisciplinaridade, a gente quebra um pouquinho a cabeça. E depois a gente caminha melhor. Então, as avaliações, por exemplo, a área de ciências da natureza, ensino médio, o estudante faria matemática, biologia, química e física, né? 4 avaliações, talvez uma por semana, não sei como que a escola costuma organizar. Quando a gente fala de avaliação ou de trabalho interdisciplinar, se ele teria 4 avaliações e mais 4 trabalhos, então já são 8 atividades para ele realizar, né? Quando a gente faz esse trabalho integrado na área, ele vai ter uma avaliação e um trabalho. E uma outra vantagem é que a gente passa a otimizar o nosso tempo, né? Com esse quantitativo de trabalhos e avaliações, até mesmo para correção. Foco nas avaliações externas também, então a gente não deixa de atender as necessidades do estudante e considera as habilidades na área. Então, aquele estudante que, quando a gente vai fazer um pré-conselho, por exemplo, a Monique é um problema do professor de física. O Felipe é um problema do professor de matemática. Então, os problemas ali, os estudantes que precisam de atenção, eles passam a ser de todo mundo da área, né? Então, é um trabalho mais articulado, digamos assim. E como trabalhar de forma interdisciplinar? Como eu falei com vocês, não precisa ser algo grandioso. Pode ser um trabalho simples, né? Pode ser uma sequência didática de 2, 3 aulas, atividades práticas, utilizando prática experimental, uma aula de revisão, compondo o seu plano de nivelamento, um projeto que a gente sabe que as escolas, pelo menos aqui na Superintendência de Colatina, cada trimestre uma área é responsável pelo projeto maior, né? Então, esse projeto ele pode ser, normalmente ele é interdisciplinar, um estudo de caso e a própria avaliação. Então, pode ser algo simples e atemporal. Eu vi que alguém tinha colocado no chat sobre essa questão da articulação dos conteúdos, é muito nesse sentido de atemporal. Para o meu estudante consolidar essa habilidade, né?
a habilidade 1 do objeto de conhecimento X, ele precisa ter um conhecimento prévio de um conteúdo que ele deveria ter consolidado lá atrás. Então, essa articulação a gente consegue fazer. Não significa que eu vou tirar um conteúdo, né? Eu vou complementar aquele conteúdo. Então, essa articulação nós podemos fazer sim. E a questão da pontuação, porque nós temos muito essa questão de quando realizamos um trabalho com um colega, né, um outro professor, precisa de atribuição de nota? Nem sempre, então fica a critério, às vezes é algo mais simples, não precisa de pontuação. E por onde começar? Quando o assunto é, poxa, eu quero de fato trabalhar, né, no formato interdisciplinar, por onde eu começo? Então, na rede, nós temos a avaliação diagnóstica, em que vai apontar as fragilidades do estudante que você está recebendo. A avaliação diagnóstica ela é aplicada em 2 momentos, no início do ano e agora no meio do ano. E aí, a partir dessa avaliação, como o nome já diz, ela vai diagnosticar fragilidades. Então, a gente pode começar por essas habilidades e competências que estão fragilizadas, ou até mesmo a partir dos descritores do PAEBS. E como vocês, pelo menos a maioria, eu imagino que é novo, chegou agora na rede, né? Eu trouxe para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre esses descritores do PAEBS, essas habilidades, o que que é isso e como encontrar essas informações através da plataforma Educação em Foco. Então, todos os professores da rede, eles são cadastrados nessa plataforma. Se quando você digitar lá no Google, plataforma Educação em Foco.sedu, vocês não conseguirem realizar o primeiro acesso, podem, através do próprio site, entrar em contato pelo chat com os responsáveis que eles já vão atualizar o seu cadastro, porque você tem acesso a essa plataforma. Essa plataforma, pessoal, eu sou fã dela, porque ela otimiza muito o meu trabalho, então por isso que eu gosto muito. Você tem aqui todos os resultados das escolas que você trabalha ou trabalhou, os resultados das avaliações externas. Então aqui, nesse caso, eu selecionei a aba do PAEBS e a gente consegue aplicar um filtro. Qual ano da avaliação eu gostaria de analisar, né, qual série, qual disciplina, e a gente consegue fazer esse filtro fazendo uma análise desse, vai gerar um mapa de descritor. E esse filtro ele pode ser de um ano específico ou da série histórica, que é mais interessante ainda. Por quê? Muitas vezes não, né, sempre o meu estudante ali da terceira série, de 2018, por exemplo, ele já não está mais na escola. Então, muitos professores não veem sentido em analisar esses resultados de 2022, por exemplo, se em 2023 a turma já não está mais na escola. Mas é importante a gente analisar a série histórica, por quê? Os descritores, como que eles vão se comportar nesse mapa de descritor? Porque na série histórica nós temos aí diferentes turmas, né, ao longo dos anos realizando essa avaliação. E se mesmo assim o descritor X, ele permanece fragilizado, aí é quando a gente fala, será que o problema está na aprendizagem ou, entre aspas, na ensinagem? Por quê? Muitas vezes é um conteúdo que passa despercebido, ou a gente passa mais rápido por ele, ou ele a forma como ele pode ser cobrado na avaliação também, a gente não dá tanta atenção a ele. Então, por isso que a análise da série histórica, ela é importante. Então, é só você aplicar o filtro aqui no ano, selecionar a série histórica. E aí vai abrir esse mapa de descritor. Coloca aí no chat que eu quero ver depois se alguém já teve acesso, se alguém já conhece essa ferramenta. Gente, olha que interessante esse mapa. Com base no filtro que você aplicar, né, na disciplina que você aplicar, a gente tem aqui o grau de domínio, então o quanto o meu estudante sabe, que pode ser baixo, médio ou alto. E o quão difícil é, né, a complexidade pedagógica desse descritor. Então, essa complexidade pedagógica pode ser um conteúdo relativamente fácil, né? Então, um descritor de complexidade baixa, média ou alta. E aí, os nossos descritores, por exemplo, o meu descritor 41, ele é um descritor de complexidade pedagógica baixa.
ele nunca vai se tornar um descritor de complexidade pedagógica média ou alta. Então, esses descritores, eles vão caminhar sempre em linha, saindo aqui do priorizar para o retomar e para o aprofundar. Nunca sempre em coluna, nunca em linha. Então, por exemplo, por isso que esse mapa ele já vem colorido, né, dessa forma para já sinalizar para a gente algumas situações. Por exemplo, o meu estudante, para o descritor 41, ele está ali no vermelho, por quê? É um descritor de complexidade pedagógica baixa e o grau de domínio, ou seja, o quanto o meu estudante sabe, né, sobre ele, é baixo também. Então, é um descritor que precisa ser priorizado, né, ele está fragilizado ao longo dos anos. Depois, nós temos os descritores de complexidade pedagógica baixa e de conhecimento do estudante intermediário. O nosso objetivo, a gente gostaria, né, que todos esses descritores estivessem independente da complexidade pedagógica dele, estivessem dentro do quadrante verdinho, que é o grau de domínio alto. Mas é um processo. Então, a gente vai caminhando para melhorar esse processo de ensino e aprendizagem. E aí vocês podem observar também que os descritores eles têm formas geométricas diferentes, que fazem referência às unidades lá dentro do currículo. Então, por exemplo, provavelmente, esse D41, ele quando você está dentro da plataforma, ela é interativa. Então, quando você coloca o mouse em cima do descritor, já traz várias informações sobre ele. Então, provavelmente, ele vai ser um descritor base para os demais, né, os descritores de complexidade média e complexidade alta. Então, às vezes, o estudante ele não domina o descritor de complexidade pedagógica baixo, dificilmente ele vai conseguir dominar o de alta, então. Por isso que a gente precisa ter conhecimento desse material que ajuda muito no nosso planejamento, principalmente por onde começar, né? Sobre as habilidades e competências, para quem ainda não teve acesso a esse material, a gente encontra dentro do currículo. Então, lá a gente vai ter a unidade temática, o objeto de conhecimento, que antigamente eram os conteúdos, e as habilidades que estão aí, que precisam ser consolidadas a partir desse objeto de conhecimento. Nós temos também as competências gerais específicas dentro do currículo, logo abaixo, né, dessas informações de objeto de conhecimento. Lembrando que a unidade temática e o objeto de conhecimento, ele tem estreita relação com as habilidades e competências. Alguns currículos, eles já são mais integrados do que outros, né? Então, essas habilidades até se repetem também ao longo do currículo. O tema integrador, nós temos aí mais ou menos uns 19 temas que nós vamos encontrar tanto na base comum curricular, quanto no currículo. Então, vale a pena a gente navegar por esses materiais para conhecer mesmo, para conhecendo e a partir daí a gente já passa a ter um pouquinho mais de criatividade na hora da elaboração. A base, né, como vocês já devem conhecer também, só digitar lá no Google base comum curricular, eu acho que todos os professores precisam ter acesso a esse material, pelo menos para ter um conhecimento prévio do que se trata. O tema integrador, a gente também encontra, né, lá dentro do currículo. Então, eu estou trabalhando o objeto de conhecimento lá da unidade temática, vida e evolução, níveis microscópicos de organização estrutural dos seres vivos. Quais habilidades eu preciso consolidar a partir desse objeto de conhecimento? E aí já traz também algumas sugestões de temas integradores e interdisciplinares para a gente conseguir trabalhar com esse conteúdo que está por trás desse objeto de conhecimento. E lá nas orientações curriculares, a gente também encontra esses temas pontuados lá. Como eu falei com vocês, pessoal, não existe uma receita de bolo pronta, né? Existem estratégias e sugestões para a gente tornar o nosso trabalho interdisciplinar. E uma delas é a utilização da problemática. Então, quais ações, um exemplo, quais ações a nossa escola e comunidade pode realizar para reduzir o consumo e a dependência do uso de fontes de energias caras, poluentes e não sustentáveis? Então, a partir dessa pergunta, quais conteúdos a gente conseguiria trabalhar? Tipos de energia, como ela é gerada, os impactos sociais, político e ambiental,
Quais disciplinas, quais componentes curriculares a gente conseguiria, abarcar? E o mais importante, a gente não precisa começar do zero. Às vezes, você já tem alguns trabalhos, né, já tem prática de realizar alguns trabalhos, e o que falta é um pequeno ajuste para que, de fato, ele se torne interdisciplinar. E a gente precisa entender também que é um processo. Às vezes, o primeiro trabalho, a primeira avaliação, ela vai sair meio tortinha mesmo, e aí, ao longo do tempo, a gente vai melhorando. É normal que aconteça dessa forma. Outra sugestão é sobre os objetivos, né? Eles são a base para responder à problemática e é ali que a gente vai encontrar a conexão entre as disciplinas. Quais conteúdos específicos nós vamos trabalhar nesse projeto, vamos realizar nesse trabalho? Então é aqui no objetivo que a gente vai de fato enxergar a disciplina, enxergar o componente curricular, né? Esse conteúdo específico. Eu trouxe uns exemplos para vocês. Como a fragmentação pode interferir na extinção de espécies? Então, os objetivos para responder essa problemática. Para que o estudante consiga, né, responder esse problema, a gente vai inicialmente caracterizar a floresta atlântica, associar a fragmentação ao histórico social, relacionar as ações antrópicas e as causas de extinção, estimar os fragmentos remanescentes, compreender as causas que levam à fragmentação. Então, a gente que tem esse conhecimento do que é um conteúdo específico, a gente de cara já identifica aonde vai ter história, onde vai encontrar a matemática, onde teremos a biologia. E a ideia é essa mesmo. Aqui nos objetivos a gente conseguir dar a cara de cada professor. Outra problemática, fato ou fake? Como a veracidade das notícias pode influenciar na saúde do brasileiro em tempos de pandemia? Para responder essa pergunta, nós iremos caracterizar o perfil epidemiológico da pandemia, reconhecer a relação do texto com o contexto de produção e papéis sociais, promover curadoria de informações, desenvolver leitura consciente, reconhecer a veracidade de imagens e fontes. Então, pessoal, os objetivos é onde de fato nós iremos encontrar diluído esse conteúdo específico. E uma outra sugestão são as estratégias metodológicas. Então, como essa atividade vai ser desenvolvida, quais são as estratégias, quais recursos são necessários, e o que eu trago de sugestão é dividir as atividades em momentos e não por componente curricular. Então, por exemplo, vamos elaborar o nosso trabalho interdisciplinar. No momento 1, nós faremos a apresentação da problemática aos estudantes, uma contextualização inicial, apreciação de um vídeo. Momento 2, então, não necessariamente, esse momento 1, eu vou falar de biologia, ou então eu vou falar de química, né? É uma forma da gente já ir tirando essa cara de caixinhas separadas dentro do projeto. Quando a gente fala de projeto, é comum falarmos também de avaliação. Então, a autoavaliação, ela é importante, a gente precisa ter em mente que ela é processual. Se houver atribuição de notas, é uma recomendação que tenhamos critérios, então que os estudantes eles tenham acesso a esses critérios em que eles serão avaliados, para que eu acho que a partir do momento que a gente aponta esses critérios, a gente já minimiza muito os problemas ali com pontuação dentro da sala de aula. Referências bibliográficas também são importantes, principalmente esse referencial sugerido, porque muitas vezes o professor, ele não conhece a disciplina do outro, mas um vídeo que você sugere para ele compreender aquele conteúdo já esclarece, né. Então, é mesmo essa questão da gente quebrar essas barreiras, que muitas vezes é o desafio do trabalho interdisciplinar, é essa quebra de barreiras e mostrando que nem todo mundo gosta de mostrar que é frágil. Então, quando a gente fala que é quebra de barreiras, é justamente mostrar essa fragilidade em relação ao conhecimento das outras disciplinas também. Então esse referencial sugerido, ele é imprescindível. Em resumo, como então elaborar o nosso projeto ou o nosso trabalho interdisciplinar? Qual área de conhecimento nós vamos abarcar? Todos os componentes curriculares serão envolvidos ou a gente vai começar com 2, 3? Como que vai funcionar? Quais são as séries, anos ou etapas que vão participar?
pontuar as habilidades e as competências que a gente vai trabalhar, né, de modo geral, o tema integrador, unificando todas essas disciplinas, a unidade ou o campo temático, né, quais são ali os conteúdos que estarão por trás desse trabalho através do objeto de conhecimento. Uma sugestão é utilizar a problemática, mas ela não é obrigatória. Objetivos, metodologia e avaliação. Essa avaliação não necessariamente é atribuição de nota, pode ser simplesmente uma avaliação do processo, né? O que os estudantes acharam, eles compreenderam, tem algo que a gente pode melhorar, eles gostaram, não gostaram, então é importante também. E agora eu vou convidá-los vamos fazer uma brincadeira. Então, vou pedir que vocês digitem aí no Google kahoot.it. E aí eu vou abrir aqui o meu Kahoot também. E aí vai gerar um número. Aí, pessoal, se puderem, digitem aí no Google kahoot.it e aqui é o fim do jogo. Ou então é só virar a câmera do celular para o QR Code. Não precisa colocar nome real, pode ser fictício, é uma brincadeira rápida. Eu não sei se vocês já tiveram acesso ao Kahoot, mas é uma forma da gente deixar também as nossas aulas mais dinâmicas, né? Assim como o Padlet é uma estratégia muito legal e muito simples, o Kahoot também é bem tranquilo. Vamos lá, então. Pessoal, as duas primeiras perguntas é para vocês entenderem o jogo, tá? Então, aqui na minha tela aparece a pergunta e na tela de vocês, somente essas cores, né, com as respostas. Em uma escala Bob Esponja, como você está se sentindo hoje? Como o meu não é prêmio, ele é o gratuito, ele vai dar uma como correto, mas é só mesmo para vocês entenderem a dinâmica para a gente dar continuidade. Muito bem. Na escala doguinho, como você está se sentindo em relação às práticas interdisciplinares? Eu quero ver quantos número 2 vão aparecer aí, hein? Fofinho, entediado, raivoso e de boa. Olha, muita gente fofinha e muita gente de boa também. Vamos lá, pessoal, verdadeiro ou falso? Interdisciplinaridade deve ser entendida como um sistema de ensino que visa englobar as experiências em busca de atingir as metas de um programa específico. Verdadeiro ou falso? Muito bem, pessoal, é falso. Não tem meta e nem um programa específico dentro da interdisciplinaridade, né?
Se trata de uma questão inter ou multidisciplinar? O que vocês acham dessa questão? Eu estou curiosa. Muito bem, a grande maioria sinalizou que se trata de uma questão multidisciplinar. Só da gente observar as alternativas, a gente já imaginava que se tratava de uma questão multidisciplinar. Vou falar disso daqui a pouquinho. A Nani e a Magda estão ali disputando o primeiro lugar. Inter ou multidisciplinar? Metodologia em que as disciplinas estão interligadas por um tema, desenvolvendo atividades no mesmo espaço em contextos individuais, inter ou multidisciplinar. Muito bem. Grande maioria também sinalizou que é multidisciplinar. Pessoal, sempre que for falado de fragmentação, individual, né, sempre é multi. Agora, quando a gente fala de inter, é conexão, diálogo, integração. Muito bem. Eita! Mudamos aí o primeiro lugar. A respeito da interdisciplinaridade, verdadeiro ou falso? Muito bem, eu acabei de dar a cola dessa, né? A Cássia chegando. Sobre o simulado interdisciplinar, pessoal. Observe, uma escola está organizando um simulado para a terceira série. Para que essa avaliação se enquadre nos moldes interdisciplinares, é preciso apenas definição de um tema comum a todos os envolvidos, envio de questões, questões que atendam no mínimo 2 componentes curriculares ou contextualização das questões. Muito bem. A grande maioria colocou, né, acertou, que a gente precisa ter, quando o assunto é questão ou simulado interdisciplinar, questões que atendam no mínimo 2 disciplinas. E o cuidado que a gente precisa ter é com a contextualização somente, né, sem de fato aprofundar nos conteúdos. Mas eu vou falar disso agora. Daia em primeiro lugar, acho que tem a última, verdadeiro ou falso. Inter ou multi?
Elaboração de projetos interdisciplinares sem uso de problemática fere os moldes interdisciplinares, se enquadrando na multidisciplinaridade. Verdadeiro ou falso? Falso. Muito bem, pessoal. Não existe regra, né? Desde que as disciplinas, os conteúdos se complementem, excelente. A problemática é uma sugestão. Vamos ver. Terceiro lugar, Nani, parabéns. Belon, segundo. E o primeiro disputadíssimo, Daia. Parabéns, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Imaginem só os meninos na sala de aula. Eles adoram, né? Pessoal, sobre as questões interdisciplinares, que até agora eu falei bastante sobre projetos, trabalhos, né, práticas interdisciplinares que fogem um pouquinho das questões, né? Então, olha só, a gente precisa de observar e refletir alguns pontos sobre as questões. Primeira coisa, a gente não precisa começar do zero. A gente pode adequar, né, as questões que nós já temos. Então, a pergunta que a gente precisa fazer lá no fundo é: para responder essa questão, meu estudante precisa aplicar os conhecimentos, os conteúdos de mais do que uma disciplina? Porque, igual o exemplo da brincadeira que vocês viram agora, existem questões contextualizadas, mas no final é um calcule. Então, para responder aquela pergunta, de fato, ele precisava conhecer duas disciplinas ou somente uma já resolvia? Muito importante. Todos os professores envolvidos se enxergam na atividade, porque muitas vezes aquelas disciplinas que têm mais aulas semanais, elas acabam tendo mais questões. Mas os demais professores estão se enxergando? Né? Realmente está atendendo às expectativas daquele professor? É importante esse cuidado. Balancear o número de questões na avaliação, né, para aquela questão não ter cara de história, não ter cara de geografia, ela tem que ter cara da área de ciências humanas. E muito importante também repensar o tempo para a realização dessa atividade ou dessa avaliação. Por quê? Muitas vezes, os nossos estudantes, eles não estão acostumados com esse tipo de atividade. Então, quando ele já tem um bloqueio para algumas disciplinas. Ele não gosta da disciplina, por exemplo, dentro da área de ciências da natureza, ele só gosta de biologia. Agora, o resto que tem cálculo, pânico e pavor. Então, quando ele pega uma questão que ele começa a ler, ele começa a perceber que ele tem química e biologia, ele já fica um pouco louco, assim, né? Começa a sair fumaça da cabecinha deles, até eles entenderem a proposta. Então, a gente precisa ter também essa empatia de aumentar o tempo para a realização da avaliação. Esse aumentar o tempo aqui na superintendência não tem sido problema, porque a própria escola se organiza para isso. Então, imagino que vocês também não vão ter problemas aí relacionados a isso. Podem ficar tranquilos. E eu trouxe alguns exemplos para vocês analisarem, se vocês puderem até colocar aí no chat para a gente poder conversar. O que vocês acham dessa questão? Aqui a gente tem uma questão contextualizada. Ó, muitos biólogos estimam que o Rio Doce precisará, em média, de 10 anos para se recuperar do terrível impacto. Outros pesquisadores, no entanto, afirmam que o impacto foi tão profundo que é impossível estimar um prazo para o reestabelecimento do equilíbrio da bacia. No trecho acima, muitos biólogos estimam uma média em anos para a recuperação do impacto ocorrido no Rio Doce. Essa estimativa corresponderá a quantas horas, considerando o ano não bissexto? Vocês acham que essa questão é uma questão interdisciplinar? O que vocês acham aí? O que a gente fez com essa questão, né? Só da gente analisar essas alternativas, o estudante precisava apenas realizar um cálculo, né? Então, nós melhoramos o texto, trouxemos aí um texto um pouquinho mais robusto, e aí a gente precisa ter alguns cuidados, porque quando formos utilizar um texto na avaliação, que tenhamos aí pelo menos 3 ou 4 questões relacionadas a esse texto,
porque os nossos estudantes, nem todos são leitores, né? Então, às vezes a gente coloca uma avaliação muito grande, tem um resultado não muito bacana, porque os estudantes simplesmente não leram, né? Por ser uma avaliação longa, extensa. Então, trouxemos aqui mais informações para dentro desse texto. E observem só, pessoal, deixa eu voltar aqui para vocês analisarem as alternativas da primeira questão. Gravaram? Observem agora como que a gente fez. Essas alternativas foram diluídas. Então, ó, o trecho retrata a realidade do Rio Doce após o acidente em Mariana. Assinale a alternativa que melhor representa as informações citadas acima. Então, observem, em cada alternativa, nós diluímos tanto a necessidade do cálculo quanto a aplicação de um conceito. Então, os biólogos estimam tantas horas para a recuperação e finalização do assoreamento? Serão necessárias tantas horas para a recomposição do ambiente da cadeia alimentar? Então, ele precisa ter conhecimento prévio. Olha a letra B, por exemplo. Os biólogos estimam tantas horas para a recuperação do impacto com a chegada de alguns metais, como chumbo, arsênio, cromo e níquel. Tudo isso é metal mesmo? Então, ele precisa ter, né, esses conhecimentos aí relacionados às outras disciplinas também. Por isso, aquela perguntinha que a gente tem que ter lá no fundo, na nossa cabeça, na hora da elaboração de uma questão interdisciplinar. Para responder essa questão, o meu estudante realmente precisou consolidar conteúdos de 2 disciplinas, pelo menos? Se sim, ok. Por isso que a gente fala que a gente passa a avaliar a habilidade na área, né? Porque nem todos os conteúdos eles vão se complementar com tanta facilidade. Mas quando a gente olha para a habilidade, a gente já consegue fazer essa extração. Um outro exemplo, esse aqui foi para o ensino fundamental. A palavra tempo pode ter vários significados diferentes, dependendo do contexto em que ela é empregada. Aí vem contando da fotossíntese, da captação de luz, dos compostos, da produção dos compostos orgânicos, e no final do processo o oxigênio é liberado. A partir da observação do relógio e do tempo expressado por ele, assinale a alternativa que represente o período de maior incidência luminosa, que facilitaria a absorção de luz para a realização da fotossíntese. Então, aqui o estudante precisa saber o que é fotossíntese, qual a relação com a incidência luminosa, né? E também olhar a hora, que a gente fala que é uma questão do ensino fundamental, mas acreditem ou não, muitos estudantes do ensino médio também não conseguiriam olhar a letra B e a letra C, por exemplo. Um outro exemplo, aqui também utilizaram um texto base da Dura Jornada do Sanduíche. O período de tempo de 12 a 14 horas percorrido pelo sanduíche é o tempo do. Então, o estudante aqui precisa saber o nome do processo e o período de tempo, né? Então, ele precisa calcular e também fazer conhecimento de ciências e matemática. E eu queria saber de vocês, se vocês até aqui têm alguma dúvida. Felipe, como que está o chat? Monique, não, acho que por enquanto acho que pode seguir, né? O pessoal comentou da última questão, né, que era multidisciplinar, que você já tinha explicado. Acho que não tem dúvidas agora não. A gente pode seguir, acho que no Posso seguir? final sim, né? Daqui a pouquinho a gente Aham. vai retomando o chat. Tá show, então, beleza. E aí, pessoal, agora nós temos o nosso momento mão na massa, né? Imagino que nas outras oficinas também foram assim. Então, a nossa proposta hoje é a seguinte: diante desse tanto de informação que vocês receberam, nós vamos elaborar uma atividade interdisciplinar e para que ela tenha esse molde interdisciplinar, a gente vai precisar de envolver pelo menos 2 componentes curriculares, né, 2 disciplinas, e pode ser uma questão, adaptarem uma questão que vocês já têm, por exemplo, ou um projeto, um trabalho, uma atividade. E o tema integrador é livre. É até uma forma também de vocês visitarem ou revisitarem o currículo e as orientações curriculares. O Felipe, você distribui depois o modelo? Esse modelo, Monique, é aquele mesmo da última binária, não foi? Isso, Sim, isso. ele está lá no AVA.
Mas perfeito. você quer que eu coloco aqui Não, no não, pode chat? deixar que eu vou abrir ele aqui. Ah, show. Deixa eu abrir o modelinho aqui para vocês entenderem a proposta. Pessoal, como eu falei com vocês, não existe uma receita pronta de bolo, né? Que é só seguir o passo a passo e é garantia de uma aula ou uma atividade interdisciplinar. Mas existem estratégias. Então, eu montei esse modelo de plano de aula interdisciplinar para vocês terem um direcionamento. Então, aqui a gente vai sinalizar qual área de conhecimento nós vamos envolver. Como eu falei com vocês, às vezes é muito mais fácil a gente começar com um ou dois colegas, né? E depois ampliar para a área inteira. Mas se vocês já têm práticas interdisciplinares, às vezes precisa melhorar, ou se já realizam também, excelente, né? Na área toda ou com todas as áreas de conhecimento. Aí a gente sinaliza quais são as disciplinas envolvidas, quais são, né, o público-alvo, todas as séries, apenas a segunda série do médio, como é que vai funcionar. Aqui nós temos os temas integradores. Normalmente, aqui costuma surgir uma dúvida sobre a quantidade de tema integrador. A orientação é que a gente utilize um único tema. Então, esse tema ele vai integrar, né, todas as disciplinas envolvidas. Então, um único tema é o ideal, porque muitas vezes a gente vai assinalando dois ou mais e acaba já fugindo também do tema. As habilidades e as competências, a gente encontra essa informação no currículo, como eu falei com vocês, então é importante pontuar pelo menos uma habilidade de cada disciplina envolvida, até porque a gente precisa avaliar essas habilidades, né? Como que o nosso estudante tem trabalhar, como a gente tem trabalhado com o nosso estudante essas habilidades? Elas estão consolidadas? Precisamos melhorar? Como que funciona? A unidade ou o campo temático, né, é uma forma de organização, porque a unidade ela tem estreita relação com o objeto de conhecimento. Então, quando você sinaliza a unidade, automaticamente você já sabe qual objeto de conhecimento você vai trabalhar, que a gente encontra também lá no currículo. A problemática, pessoal, normalmente ela é uma pergunta, ela precisa ser uma pergunta, né, que vai ser respondida. Então, é o ponto-chave para esse planejamento. Muitas vezes, é até engraçado, os professores falam, Monique, a gente fica, elabora a problemática, pensa no trabalho inteiro, quando finaliza, a gente volta e modifica a problemática. E é fantástico isso, porque a ideia é essa mesmo, é revisitar o que a gente já construiu, né? Às vezes a gente não tem tempo, a gente não consegue, mas em outros momentos a gente consegue. Então, ter esse cuidado com os nossos trabalhos, com as nossas avaliações é importante. Os objetivos, pelo menos um objetivo para cada disciplina envolvida também, e esses objetivos é onde a gente vai encontrar os objetos de conhecimento específicos, né, ou melhor, os conteúdos específicos, e aí, quando a gente coloca, objetivo 1, caracterizar a floresta atlântica, então lá na minha metodologia, como que isso vai ser feito? Né? Não é só esse projeto, ele precisa estar todo interligado. Quando a gente coloca um objetivo, automaticamente a gente precisa ter uma estratégia metodológica para atender aquele objetivo, que, consequentemente, responde à nossa problemática. E é importante também, pessoal, no final desse trabalho, a gente retomar a problemática com os estudantes. E aí, através de uma roda de conversa, uma metodologia ativa, né, uma estratégia de metodologia ativa para os estudantes responderem de fato essa pergunta. Eles compreenderam a pegada do trabalho, né? E a estratégia metodológica, a metodologia é o que a gente já faz. Como que a gente vai desenvolver esse trabalho? Então, a ideia é a gente pontuar em momento, igual aqui eu coloquei uns exemplos. Momento 1, leitura de um texto. No momento 2, vai ser a execução da prática experimental. E aí, esse momento 1, ele pode ou não durar uma aula, né? Pode ser não só a leitura de um texto, né, a gente pode envolver outras atividades nesse mesmo momento. E é uma forma embora esse momento 1 aconteça na aula de sociologia, não significa que é um texto puramente sociológico, né? A ideia do trabalho interdisciplinar é justamente essa. E quais são os recursos necessários?
detalhar também, até mesmo se o diretor escolar precisa adquirir algum material para ele conseguir se organizar também. E pontuar a avaliação. Como que essa avaliação vai ocorrer? É uma avaliação processual? Quais critérios serão adotados? Como vai acontecer a autoavaliação? É importante também a gente ter sempre isso em mente. E como eu falei com vocês, o referencial bibliográfico, que, gente, muitas vezes eu pego aqui muitos projetos com referencial bibliográfico somente, desculpa o termo, mas para encher linguiça. Não adianta colocar 3 páginas aqui de referencial bibliográfico se a gente vai usar um vídeo, um material didático que você tem e um texto base. Então é só esses 3 mesmo, não é ficar enchendo aí as referências com coisas que às vezes a gente nem conhece, né, com material que a gente muitas vezes nem conhece. A ideia é otimizar o tempo. Monique, não consigo elaborar no meu dia a dia um trabalho com todos, atendendo todos esses critérios. Beleza. Sabe quais são as habilidades, tem problemática e objetivo e estratégia metodológica, excelente. Isso daqui é um trabalho completo e a gente vai adequando conforme as nossas realidades. Pessoal, aí agora eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu interromper meu compartilhamento. Alguém gostaria de falar? Aqui, Monique, temos uma questão aqui que a Magda coloca, que, aqui no chat. Colocar a mesma nota para cada componente. Creio que é o processo a fazer, Cássia. Na verdade, não sei se ela está respondendo, né? Ah, tá, desculpa, porque tem uma questão que a Tem, Cássia colocou aqui anterior, né? isso, Pode, sobre pode, avaliação. pode falar. Ah, pensei que vocês estavam me ouvindo. Não, é que estava desligado o microfone. Ah, tá. Não, é porque deu uma queda aqui no meu computador e na hora de voltar ele não voltou completamente. A Cássia perguntou sobre a avaliação. Como uma avaliação envolve vários componentes curriculares, como assinalar no diário a nota de cada componente? Então, a avaliação, ou até mesmo o trabalho, é interdisciplinar, mas na hora da gente lançar no SEGES, a gente vai ter lá uma planilha, né, individual, ou como vocês se organizarem nas avaliações, e os professores podem atribuir a mesma nota. Na verdade, eles devem atribuir a mesma nota. Então, na hora do registro no SEGES, o registro é individual, mas a nota, a atribuição de nota é a mesma. Os trabalhos aqui a gente encontra, assim, alguns professores que têm um pouco de resistência em dar a mesma nota no trabalho. Na avaliação não tem como, tem que ser a mesma nota, porque vocês elaboraram várias questões interdisciplinares, para depois separar, né, desfragmentar, não faz sentido. Agora, o trabalho a gente consegue ainda também pontuar critérios diferentes, mas eu não recomendo, porque se a gente já demanda de um tempo, né, a ideia é otimizar o tempo e avaliar o estudante na área, não tem por que atribuir a nota diferente. Agora, se a pergunta é quanto ao registro, lá no SEGES você vai ter o seu campo, por exemplo, Cássia, se você é professora de química, você vai ter lá no SEGES o seu diário de química e faz o seu registro. Aí o professor de matemática faz o dele, o de biologia o dele, e assim sucessivamente. Mais alguma questão, professores? A gente está com um tempinho ainda, fiquem à vontade. A Jéssica, ela diz assim, comenta: nós fazemos uma avaliação com o próprio grupo em casos de trabalhos ou fazemos uma média das avaliações quando não dispomos de tempo de PL em grupo. Excelente.
Muito bem, é isso mesmo. Porque muitas vezes é muito de acordo também com a realidade, né, Jéssica, de cada escola. Aqui a gente tem escola que consegue fazer esse planejamento, vocês vão ficar agora com inveja, mas, por exemplo, a área de ciência da natureza tem a quarta-feira todinha para planejar, ciências humanas, mas não é a realidade de todos. Tem aquelas que não conseguem. Então, assim, a gente vai adequando conforme a nossa realidade mesmo. A ideia é que todas tenham esse momento de planejamento em conjunto. Quem sabe no futuro próximo a gente não consegue. O professor Matheus pergunta, ainda tenho dúvida quanto à multidisciplinaridade. Ela rompe as barreiras das disciplinas? A interrompe. A ideia é essa, romper. Só que para a gente conseguir fazer isso é um processo. Então, vocês vão começar a perceber ao longo do processo de vocês, nas construções. Ah, a gente começou a fazer a elaborar uma avaliação interdisciplinar. Inicialmente, a gente não consegue ver esse rompimento mesmo, porque é um processo. Então, as primeiras questões, a gente já consegue pontuar ali de cara o que é física, o que é química, porque a gente não consegue diluir de uma vez. Mas ao longo do processo, eu garanto para vocês que vocês vão conseguir sim. Porque aqui na Superintendência de Colatina, a gente já tem feito, já tem caminhado desde o ano passado. Do início do ano passado, na verdade, com isso, e hoje a gente já, assim, está bem tranquilo mesmo em relação a essa quebra de barreira. Mas é um processo, a gente tem que ter paciência com os processos. Eu não sei quem foi que perguntou, mas há um tempo atrás aqui no chat alguém colocou a questão da liberdade de passar um conteúdo à frente de outro para ter uma possibilidade de desenvolvimento de projetos, né, de Sim. interdisciplinaridade. O que você orienta a respeito? Então, pessoal, a gente tem sim autonomia e flexibilidade, né, de conseguir trazer um conteúdo para frente, ou voltar num outro conteúdo, isso não é problema. O que a gente não pode é simplesmente eliminar, olha, eu tenho de orientação, nas minhas orientações curriculares, no segundo trimestre, que cumprir esses conteúdos aqui. O que eu não posso é simplesmente cortar aquele conteúdo, mas eu posso complementar, né, isso aí é com certeza. A Jéssica comenta: uma questão a se pensar é em relação às avaliações, como a diagnóstica online. Temos sofrido com a falta de engajamento dos alunos, pois são longas e online, enquanto na escola trabalhamos projetos interdisciplinares e avaliações por áreas. Eu não entendi a pergunta, na verdade. Na Deixa eu verdade, não é uma pergunta, é um comentário, não uma sugestão, na verdade. Ah, sim, a dificuldade com a avaliação diagnóstica online, né. Jéssica, é uma dificuldade para muitas escolas mesmo, né, e a ideia, eu acredito, né, talvez o Felipe e a Priscila pode até me ajudar nessa resposta, mas é mesmo promover a cultura digital. Então, assim, é uma forma de da gente começar a trazer essa realidade para perto do estudante. E a gente sabe que é mais um processo, né, então é mesmo questão da gente ir tendo paciência. Ela complementa aqui que essas avaliações geralmente são enviadas pela SEDU e vão na contramão do que eles estão trabalhando. Entendi. E a Iana, ela fala a respeito sobre a autoavaliação. Fazemos uma etapa com eles, é viável? E Ana, a autoavaliação é uma estratégia, não sei se vocês já trabalharam ou se conhecem essa questão das escolas de tempo integral, em que a proposta é que os estudantes participem, né, não sei se vocês já foi apresentado para vocês esses projetos, mas a proposta é que o estudante participe desde o início da etapa, né, no planejamento mesmo dos trabalhos. E quando o estudante participa, ele se sente pertencente àquele contexto. Vou dar um exemplo bem chulo aqui. Igual quando a gente é casado e quer que o nosso marido faça o jantar, mas você não pode falar que você quer comer frango. Tipo assim, por exemplo, a gente quer direcionar,
no final, ele tem que achar que ele tomou a decisão, mas foi você que direcionou. Com os estudantes é mais ou menos assim também. Então, você envolve o estudante, você já sabe o que você quer fazer e você colhe um pouco da opinião deles também. O que eles gostariam de fazer? E aí, quando a gente envolve o estudante, ele já se sente pertencente. Automaticamente, o engajamento dentro desse trabalho ele é diferente. E aí, no final, essa autoavaliação é a gente realmente sentar. Essa autoavaliação ela pode ser utilizando um Google Forms, utilizando o Padlet, utilizando alguma estratégia diferente em que a gente sinta o que ele achou. E ele se mostre também, né, o que realmente ele achou, como uma forma da gente melhorar. Então, um momento seria bacana, um momento específico para isso. E não só no trabalho interdisciplinar, pessoal, até qualquer outra prática que vocês fizerem na sala de aula, levantar o que foi ponto forte, o que foi fragilidade, é uma forma da gente conhecer o nosso público também, tá? Então, assim, é muito importante. Obrigada. Mais alguma pergunta, professores, relativos ao tema que a Monique trouxe para nós? Magda, essa questão de quantidade de aparelhos sempre tem algumas escolas que têm dificuldade, quando não é a quantidade de aparelho, é a conexão com a internet, mas é algo que nós precisamos incentivar daqui para frente a educação sem internet, né? Criar a cultura digital é algo que nós precisamos nos envolver e mostrar aos alunos, né, a funcionalidade, a ferramenta que eles têm nas mãos, né? Seja com celular, seja com o uso dos Chromebooks. Eu acredito que todos nós precisamos estar engajados. A gente sabe que existem dificuldades, né? Mas essas dificuldades, elas não devem ser uma forma de nós simplesmente sentarmos e dobrarmos os nossos braços, né? É até Vamos correr porque é a tendência. Sim, uma reflexão que a gente também precisa fazer, porque a gente ouve tanto falar de estudantes século XXI, que os nossos estudantes são tecnológicos. Pessoal, os nossos estudantes são tecnológicos. Eles dominam muito o Instagram, eles dominam o Facebook, o WhatsApp. Agora, carregar esse peso de serem, né, estudantes tecnológicos, quem dera, eles não são. E aí eu costumo fazer uma brincadeira também com os meus professores aqui. Aqui não vai dar para a gente levantar a mão, mas quem puder levantar aí no chat, quem aqui fez um curso de informática? Não vou nem perguntar da datilografia, porque vocês são jovens. Informática. E aí eu queria saber, aqui na nossa sala tem quase 40 pessoas. Ó, já subiu um monte aqui. Cássia, jovenzinha, não fez curso de informática. Tá vendo, pessoal? Olha só que interessante a quantidade de gente que fez o curso. Vocês normalmente, vou falar até por experiência própria, eu fiz um curso de informática sem ter computador na minha casa. Por que nós fizemos um curso de informática? Porque nós já ouvíamos falar demais sobre tecnologia, nós nascemos numa era analógica, né, digamos assim, então a gente se preparou para a era tecnológica. A gente fez curso de informática, pessoal, sem ter computador em casa, e qual era nosso medo? Entrar no mercado de trabalho e não saber ligar um computador. Hoje, os nossos estudantes, eu falo para vocês que eu não sei nem dizer aonde eu poderia indicar um curso de informática. Mas eu falo que os nossos estudantes, eles nasceram numa era tecnológica. Ó, tem outro falando aqui que fez em 2005. Nasceram numa era tecnológica, eles não foram expostos, observem só. Apesar de terem nascido numa era tecnológica, eles não foram expostos à formatação de documento no Word, utilização de Excel, como fazer um slide. Eu era ensino fundamental e já aprendia com slides, né, a apresentação de slides. Eles não tiveram isso. E a gente chega na sala de aula hoje e gostaria de receber um trabalho formatado, gostaria de, né, de várias coisas, de receber várias coisas que a gente não deu a oportunidade para os estudantes, né, terem acesso a essa informação. Então, não sejamos, digamos assim, até mesmo hipócritas, desculpa pela palavra, e muitas vezes cobrar dos nossos estudantes coisas
que a gente acha que pelo fato deles terem nascido nos anos 2000 e uns quebrados, eles já terem nasceu sabendo usar o Word. A gente não nasceu sabendo usar o Word, nós somos expostos a essas ferramentas. Eles não. E o diferencial da geração Z para a nossa geração, que eu não vou nem citar quais possíveis nossas gerações, é que eles têm uma facilidade enorme, enquanto a gente fica ali, aprendemos no cursinho, tudo bem. E a gente fica ali batendo cabeça para aprender algumas coisas, com 1 minuto, um vídeo de 1 minuto que ele assiste no YouTube, ele já consegue fazer coisas rapidamente. Então, às vezes, eles não tiveram acesso ainda, mas o acesso que eles têm, às vezes, é muito rápido. E isso a gente enxerga muito, a Priscila é prova viva disso, que na EJA nós temos oferta EAD. Pensa só um monte de gente que já está em idade avançada, que quando os Chromebooks chegaram nas escolas, eu faço parte da oferta EAD aqui na superintendência, eu visitava as escolas, eles ficavam sentadinhos assim, e o Chromebook ligando, porque eles tinham medo de mexer, porque é pequenininho e às vezes o dedo é desse tamanho assim, porque trabalha na roça, aquela situação toda. Então, e hoje a gente tem colocado, né, dada a oportunidade. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso tudo? Que muitas vezes a gente vai passar por desafios. Toda mudança, desde a reformulação do currículo, essa coisa de interdisciplinaridade, de metodologia ativa, de cultura digital, assim como há um tempo atrás o SEGES foi uma novidade, não que hoje o nosso cabelo não cai por causa do SEGES, ele cai. Só que são novidades necessárias e é nossa atribuição apresentar os nossos estudantes, né, permitir que eles tenham acesso a essa cultura digital, a todas essas questões. Então, vamos aceitando os processos, vamos tentar deixar os processos um pouco mais leves e entender que é um processo. Começa difícil, vai ficando mais leve, vai melhorando com o passar do tempo. E nós somos professores, né? A gente acredita na educação. A gente acredita que a gente faz a diferença e a gente faz mesmo a diferença na vida desses estudantes. Pode ser numa turma de 40, pode ter certeza que daqui a uns anos você passa por eles, você fez a diferença na vida de pelo menos um. Eles vêm, te abraçam, professor, aquela vez que você falou isso, isso e isso, ou então que puxou minha orelha, que normalmente é isso aí que eles lembram também, né? Fez toda a diferença na minha vida. Isso é muito gratificante. Ai, falei demais, desculpa. Eu acredito que o professor que, né, eu tô lendo aqui o chat, o pessoal, eles precisam de aula de informática, né? Eu acredito que se o professor souber direcionar, né, trazer para sua prática, eu tive uma experiência, né, eu sou professora de física, e os meus alunos, eles não sabiam formatação, não sabiam nada, e eu exigia um relatório que tinha que ser em PDF formatado. O que eu tive que fazer? Ensiná-los. Então, já que eu queria algo para que eles, né, passassem, ia ser uma ação contínua, eu peguei aulas minhas realmente e me direcionei para isso. E é incrível, como você disse, eles conhecem as coisas, né, eles navegam, mas eles não sabem às vezes utilizar. E se você direcionar, mostrar a importância e fazer uma ação conjunta, aquilo ali vai ajudar não só no seu componente, mas eu acredito que nas outras disciplinas também. Mais algum comentário, professores, a respeito da nossa temática? Felipe, você quer? O Tarcísio colocou aqui uma informação importante, Ah, que para trabalhar com sexto ano seria interessante inseri-los, né, nas aulas de uhum. informática. E, pessoal, essas aulas de informática, nas prefeituras, por exemplo, com as séries, os anos iniciais, eles já têm no currículo a aula de informática. Então, assim, a ideia é que desde pequenininhos mesmo, eles sejam expostos a esse tipo de ferramenta. E aí colocaram aqui a Raniele, que sumiram os laboratórios de informática, né. Agora essa ideia de coisas com fio, igual o laboratório montado,
É da nossa época, tá, Raniele? Agora é tudo sem fio, Chromebook para carregar para lá e para cá, é outra geração, é isso mesmo. Mais alguma observação, gente? E aí, vocês gostaram da formação? Todo mundo pronto para desenvolver a interdisciplinaridade? E, Monique, falando em gostar da formação, é bom lembrar, informar, né, para o pessoal aqui que existe uma formação em interdisciplinaridade, que é a Monique que preparou o conteúdo, uma formação aí que a gente teve a primeira turma agora, foi muito bem aceita a formação, muito legal. Eu acho que vale muito a pena vocês fazerem, porque eu falo, quando vocês fazerem assim, porque em breve eu acredito que temos novas turmas e material muito legal mesmo que a Monique preparou e que a formação foi feita aqui pelo Cefop, né, nessa parceria com a Monique. E recomendo muito, tá? Que é um assunto muito bacana, a Monique trazendo esse conteúdo que está muito próximo aí do dia a dia, né, dos professores, da sala de aula, da gente também, né? Estou aqui na CEDU agora, mas né, sou professor também, estava há pouco tempo na sala de aula, posso voltar, enfim. Eu acho que se a gente não tem mais nenhum questionamento, acho que não, né? O pessoal elogiando bastante aqui no chat, tá, Monique? Foi Que bem legal, legal. foi excelente mesmo. Eu queria, então, assim, vou colocar a lista aqui, tá, gente? Mas antes eu quero agradecer a Monique, agradecer novamente por mais esse webinário muito rico. Tá, Monique? Você é sempre muito bem-vinda aqui. A gente agradece mesmo. E você agora fica à vontade, se quiser dar alguma palavra final, a gente vai ficar aqui mais um tempinho com os cursistas para colocar a lista de presença, né? E eles terem esse tempinho. Então, você fica à vontade. Obrigado Tranquilo. mesmo. Gente, eu que agradeço, tá? O que vocês precisarem. Eu adoro participar desses processos, muito mesmo, gosto mesmo de estar perto, porque eu também sou professora e às vezes muitas dessas dificuldades que vocês enfrentam por aí são minhas dificuldades também, né? Então, assim, hoje eu estou na superintendência como técnica pedagógica, mas eu penso muito no que eu, quanto técnica pedagógica, posso fazer para melhorar, para otimizar o trabalho de vocês, que a gente sabe que não é um trabalho fácil. Então, assim, eu me coloco à disposição, o que vocês precisarem, fiquem à vontade, e muito feliz em participar desses momentos com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Monique. E antes de você sair, tem uma perguntinha aqui do Tarcísio. Ele pede se você poderia explanar sucintamente a diferença entre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Falhou entre. Deixa eu abrir aqui o chat de novo. Ele quer a diferença entre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Sim. Então, interdisciplinar é quando a gente consegue abarcar pelo menos 2 componentes curriculares. Já a transdisciplinar é quando a gente consegue abarcar todas as áreas de conhecimento. E aí, pessoal, eu até fiquei um pouco frustrada ao ler sobre a transdisciplinar, porque muitos autores sinalizam que a gente não consegue trabalhar nesse formato. Não sei se é porque a gente ainda tem resistências, né? Mas esses autores sinalizam que a gente nunca conseguiu, de fato, transcender, né? Mesmo no sentido de conectar todas as disciplinas de uma vez só. Porque pensa só, mesmo a gente tendo uma problemática, mas não significa que vocês não devem tentar. Mesmo a gente tendo uma problemática, às vezes essa problemática ela tem muito a cara de ciências humanas. E como que a matemática a gente vai conseguir integrar nessa problemática sem aprofundando esse conteúdo sem ser apenas superficial. Então, a pegada é a gente conseguir englobar todas as áreas de conhecimento. Então, talvez um próximo passo depois da Inter, né? A gente começa devagar. E o que vocês forem conseguindo também, se vocês quiserem compartilhar comigo, eu adoro. Fiquem à vontade. Posso deixar meu e-mail aqui, Felipe? Pode Com sim, Monique, certeza. fica à Claro. vontade. Então tá bom.
Fiquem à vontade. Pessoal, acho que podemos encerrar, né? Tá aí o QR Code, o link da lista tá também aí no chat. A atividade do AVA já está liberada e amanhã voltamos para falar de aprendizagem baseada em projetos. Que quem vai estar aqui com a gente amanhã é a Caroline, nossa gerente, que já falou com vocês no... Qual foi mesmo o webinário, né? Falou no início do curso e também, o webinário sobre o Cefop. Então, a Caroline volta para falar de aprendizagem baseada em projetos. No mais, agradeço novamente a vocês pela presença. Obrigado, tenham todos um bom dia e até amanhã. Valeu. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.